Então, dentro dos demonstrativos financeiros, a Lei 6.404 de 76, que é a lei das SAs, né? Ele faz o quê? Uma padronização dos demonstrativos financeiros. Consequentemente, toda empresa ela tem essas contas aqui. O lado esquerdo é o ativo, o lado direito é o passivo. Tem essas contas de curto prazo e as de longo prazo. Houve algumas alterações, né, por conta da contabilidade internacional para que houvesse uma padronização internacional dos demonstrativos financeiros. Consequentemente, foram criados as contas do ativo não circulante, que era aquelas contas do ativo realizável a longo prazo e do ativo permanente. Para quem fez o curso de administração, contabilidade, economia, nossa, mudou. É verdade, mudou um pouquinho. Eles criaram a conta do ativo não circulante para ficar parecido com as outras normas. E do lado direito, então, o passivo, o exigível a longo prazo, passou a chamar de passivo não circulante. Mas continua sendo como uma obrigação. E o demonstrativo de resultados, então, como nós já vimos, olá, né, é um relatório que demonstra o resultado final da empresa. Nada mais é do que representar as nossas receitas, aqui devoluções, abatimentos, impostos, e isso aqui vai ser igual a uma receita líquida. Que menos custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida ou do custo do serviço prestado, vai ser igual a um lucro bruto. E aí vem todas as despesas operacionais, mais ou menos custos e despesas extraordinárias, financeiras, e aí o lucro antes do imposto de renda. E com base nesse lucro aí, nós calculamos o imposto de renda e aí calculamos então lucro ou prejuízo. Repara que o DRE aumentou um pouquinho. Ah, é verdade. A Isaura aqui está lembrando aqui no demonstrativo de resultados, que para aquelas empresas que apuram o resultado pelo lucro real, elas podem então ter o benefício de participar pela lei do bem, né? Seria um benefício fiscal. Mas vimos então um pouquinho de tentar entender um pouquinho os números, né? Os demonstrativos financeiros. Mas por que a gente fez isso? Para tentar descobrir qual é a saúde financeira de uma empresa. Para isso, a gente precisa entrar na análise dos demonstrativos financeiros. Vamos ver então. A nossa pizzaria aqui, pergunto para vocês, se o ativo circulante e o passivo circulante são as contas de curto prazo, como é que está a situação financeira dessa empresa no curto prazo, da nossa pizzaria? Olhando aqui, o que vocês acham? Olha só, nós temos mais bens e direitos do que obrigações, certo? O que é legal? Puxa, eu tenho mais bens do que obrigações, então eu estou numa situação feliz, uma situação confortável, certo? Então, como é que a gente analisa, né, esses demonstrativos financeiros? Nós vamos ter que ver a questão da liquidez, a questão do endividamento aqui, quanto que eu utilizo de capital de terceiros, os índices de imobilização e também o de rentabilidade, que envolve o lucro resultado do demonstrativo de resultados com alguma base aqui, no caso, o capital próprio, que é o retorno do acionista, ou o retorno do investimento total, que daí eu pego toda essa base do investimento. Vamos lá então. A análise de demonstrações financeiras, na verdade, ele tenta evidenciar a situação econômica financeira para que o gestor possa tomar decisões. Ou ainda, vocês enquanto investidores, por que vocês vão fazer análise dos demonstrativos financeiros? Vocês vão fazer análise dos demonstrativos financeiros para poder verificar, eu invisto ou não invisto em uma determinada empresa. Para quem trabalha em instituições particulares, normalmente você também analisa os demonstrativos financeiros para verificar se você pode continuar trabalhando naquela empresa ou se deve mandar o currículo para outras empresas, né? Para quem trabalha em sindicatos, né, também é interessante analisar a situação financeira da empresa para verificar se aquela greve que está se pensando em fazer por aumento de salário, de repente se não termina de quebrar a empresa. Talvez fosse interessante fazer uma análise para verificar o que poderia ser feito, de repente férias, redução de turno, alguma coisa assim, para que haja uma continuidade também de emprego, entre outras coisas, né? Então, dentro da análise das demonstrações financeiras, nós vamos ver a análise estática e a análise dinâmica. A análise estática é aquela que é mais utilizada, que tem sido bastante utilizada no mercado, né? Em que, quando você participa de uma licitação, você tem que estar demonstrando a sua capacidade de continuidade. Mas nem sempre essa análise é a melhor, é a gerencial, por isso que a gente também vai entrar na dinâmica. Então, aqui olhando a análise das demonstrações financeiras, nós temos a análise horizontal. O que é essa análise horizontal? A análise horizontal nada mais é do que analisar
o que aconteceu de um período para o outro. Ele vai evidenciar se uma determinada conta aumentou ou diminuiu. Se ela aumentou ou diminuiu, ótimo, dependendo da conta. Se for faturamento, é melhor que ela cresça. A empresa, então, teve o maior faturamento, ia ser ótimo. Pensando enquanto pessoa física, o teu salário aumentou, então ocorreu um aumento de 100%, olha que show, ia ser fantástico, né? E aí, mas e se for custo? O custo é ideal que diminua, né? Que as tuas despesas diminuam, certo? Então, a análise horizontal vai evidenciar a questão da temporalidade, se ocorreu um aumento ou não. E como é que eu calculo isso da análise horizontal? Simplesmente eu calculo, considerando, né, uma determinada conta. Vamos imaginar aqui que isso daqui fosse o ativo circulante. E aí, o ativo circulante aumentou de R$100 para R$200 de um ano para o outro. Qual foi a variação percentual? As pessoas já colocam assim, puxa, de cabeça é 100%, né? Mas é bem verdade. Como é que eu fiz? Eu peguei esse 200, dividi pelo 100, tirei a base 100, porque é uma análise temporal aqui, né, que tem essa base, menos 1 vezes 100. Então, eu acho 100%. Aí, nós podemos entrar também na análise vertical. Na análise vertical, evidenciamos, então, agora, não mais a análise temporal, mas sim a análise de proporção. Proporcionalidade com relação a uma base, né? Então, na análise vertical, eu quero saber quanto que uma conta representa de uma determinada base. Então, imaginando aqui o ativo circulante tem R$30, o realizável a longo prazo eu não tenho nada, mas ali o permanente eu tenho 70, o total é R$100. Quanto que eu tenho de investimentos no curto prazo? Aqui R$30. Quanto que isso representa do total do ativo? Ele representa 30%, certo? Mas é fácil fazer isso quando nós temos números fáceis. Por isso que a gente diz o seguinte, você tem que saber deduzir isso. Você sai de uma conta, né, de valores que vocês têm certeza, e aí vocês deduzem. Ou seja, você vai pegar a conta e vai dividir pela base. Porque se você fizer ao contrário, você não chega a 30%. Vai chegar a quanto? 100 dividido por 30 vai dar 3,33. Vezes 100, 33%. Então não chega a 30%. Faça a tentativa e erro ali e deduza a forma. Imagina vocês assim, o empresário, ou ainda o teu chefe, vai ter uma reunião com o empresário e aí ele te encontra no meio da escada. Só que você está sem o notebook, você está sem a calculadora e ainda sem apontamentos. E ele quer saber o seguinte, da tua área, qual é o percentual de representatividade de custos com relação ao todo da empresa. Se você não souber a fórmula, você tenta deduzir. E aí você chega ao resultado que a tua área representa X% do todo dos custos da empresa. Ou ainda, a nossa área representa X% de todo o faturamento da empresa. Ou ainda, em finanças pessoais, né? Você recebe, né, de receita, você tem o teu salário, tem o valor de recebimento de aluguéis, de investimentos, né? Mas desse investimento representa 80% da receita. Olha que fantástico. Né? Porque afinal você é sócio de empresa, né? Tem outros investimentos e assim vai. Então vamos entrar num caso aqui. O que acontece com esse caso? Opa! Nós vamos trabalhar aqui com a Fertilizantes Heringer. A Fertilizantes Heringer é uma empresa SA de capital aberto e pelo fato de ser uma empresa SA de capital aberto, as empresas SA de capital aberto, elas são obrigadas a publicarem seus demonstrativos financeiros. E nessa questão da publicação dos seus demonstrativos financeiros, ela também é obrigada a ter uma auditoria externa. Consequentemente, nós vamos considerar que esse demonstrativo financeiro, pelo fato de ter tido uma auditoria externa, então está validado esses números. Diferente de uma empresa limitada em que a contabilidade é terceirizada, né? O boy passa uma vez por mês lá na empresa para pegar as notas fiscais. Então, ela não é, digamos assim, uma contabilidade mais gerencial, né? Mas é bem verdade aqui, da Fertilizantes Heringer. Nós pegamos o ano 2007 e o ano 2008. Por que o ano 2007 e o ano 2008? Principalmente porque no ano 2008, o mundo sofreu uma crise, né, financeira. E qual foi o impacto dessa crise financeira nos demonstrativos financeiros das empresas? É possível visualizar isso? É. De que forma? Podemos analisar, primeiramente, pela análise horizontal e pela vertical. Então, iniciando aqui. Considere que o ativo circulante, ela tinha o valor de 1.416.497 e no ano 2007, 1.59.299.
Qual foi o crescimento desse valor do ano 2007 para o ano 2008? 34%. Basta simplesmente pegar o valor de 1.416, dividir por 1.059, menos 1 vezes 100. Acha-se o valor de 34%. Vocês vão ficar calculando isso? Pode até calcular, mas aqui a planilha ali, o que está disponibilizado no Moodle, já está todinha calculada. Mas o que é interessante é a gente confrontar a análise horizontal com a análise vertical. Na análise vertical, nós temos o seguinte, olha só, nós temos que essa conta aqui do ativo circulante, ela representava 82% do total do ativo. Ou seja, essa empresa tem mais investimentos de curto prazo do que de longo prazo. No ano 2008, por mais que o valor monetário tenha aumentado em 34% do ano 2007 para o ano 2008, no ano 2008 a representatividade do ativo ela diminui. Ao invés de ser 82%, ela passou a ser 75%. Por quê? Porque os outros valores foram para onde, né? Em termos de proporcionalidade, estão aonde? No realizável a longo prazo e também no somatório de I. Então, olha só. Quando a gente faz essa análise da análise horizontal e vertical, principalmente quando é ativo circulante, a gente contrapõe com uma outra conta, que é o passivo circulante, que é de curto prazo. Por sua vez, olha só, o patrimônio líquido, melhor, o passivo circulante, ele aumentou 108% do ano 2007 e 2008. Só que o passivo circulante, ele nada mais é do que obrigações de curto prazo. E o que é melhor? Aumentar os bens e direitos de curto prazo ou aumentar as obrigações? Claro que seriam os bens e direitos. Mas nesse caso aqui, então, essa empresa, ela tem um aumento, então, de 108% no passivo circulante. Mas olha a representatividade. Ele representava no ano 2007 61% do total do seu passivo. E analisando e contrapondo com a análise vertical do ativo circulante, o ativo circulante representava 82%, contra 61% lá do passivo circulante. Já no ano 2008, repara só, o passivo circulante passou a representar 87% do total das obrigações e capital próprio da empresa. Ou seja, do total desse passivo aqui, ela representava 87%. Então, se nós olharmos aqui, o ativo circulante representando 75% e o passivo circulante 87%, percebemos que essa empresa tem mais dívidas do que aplicações de recursos no curto prazo. Vamos olhar o seguinte, a análise horizontal, ela evidencia então se ocorreu um aumento ou decréscimo em uma determinada conta. No passivo circulante, nós temos o valor de 108. No não circulante, uma representatividade de 14%. E no patrimônio líquido, uma representatividade aqui de 52% negativo. Opa! Significa dizer então que o patrimônio líquido aqui, ela diminuiu 52%. Mas por que ocorreu essa diminuição no patrimônio líquido em 52%? Para isso, a gente tem que fazer uma análise horizontal e vertical de quem? Do demonstrativo do resultado do exercício. Olha só, o legal é que, pela análise horizontal, as vendas tivessem um aumento. Qualquer empresa, imagina-se, espera-se que ela sempre cresça em termos ou de produção, quantidade vendida e também com relação aos seus preços. É interessante. Então, o faturamento aumentando. Mas, olhando aqui essa empresa, nós temos a receita bruta de vendas aumentando, a receita líquida aumentando. Olha só o custo do produto vendido. O custo do produto vendido, ele também teve um aumento percentual. Mas a análise vertical evidencia o seguinte, que aqui, olha só, o custo do produto vendido representava 80% da receita líquida de vendas. E agora, no ano 2008, passou a representar 92%. Vocês conseguem perceber a questão da margem de contribuição, que existe uma margem aqui muito pequena dessa empresa com relação à receita e os custos que ela tem? Olha só, no ano 2007 os custos representavam 88%, no ano 2008 passou a representar 92%. Significa que essa empresa necessariamente ela ganha onde? Ela consegue ganhar onde? No giro. Ela não tem margem para ganhar, vendo um pouquinho e tem uma margem grande. Não, ela tem que necessariamente vender bastante para poder ter receita e aí ao final ter lucro.